Capítulo 3 O Jovem Menino. Desde que Isaac não se sentia mal pela rispidez do homem, o grupo ficou bastante aliviado. O local que estava esse clã era localizado ao oeste, em um pequeno pedaço da cidade. Tinha um portão principal, onde Tony e um outro homem cuidavam, e algumas poucas casas espalhadas, formando um círculo em torno de uma praça principal. Isaac notou que, de fato, muitas casas estavam fechadas e que haviam poucas pessoas. Além dos homens que cuidavam da entrada, tinha mais uma mulher na janela do segundo andar de uma casa e duas crianças brincando na praça, próximas a uma árvore. Nosso clã não tem muito espaço agora, então vocês não deveriam ter trazido visitas. O outro homem foi mais gentil e não desprezou Isaac, mas ele não disse qualquer palavra positiva também. Ele vai ficar em meu quarto por enquanto. Clara se antecipou antes que um de seus amigos pudessem se oferecer. Tanto os homens quanto os rapazes se olharam surpresos. Era incomum uma mulher oferecer o quarto para um homem. No entanto, Isaac ainda era praticamente um menino. Seu corpo ainda não podia fazer aquelas coisas. Irmã Clara é tão gentil, Isaac disse em seguida, com um sorriso agradável e um ar inocente. Mesmo que ele não pudesse fazer nada, isso não queria dizer que ele não pudesse aproveitar de alguma forma. Isaac nunca pensou que teria uma mente adulta em um corpo de menino. Essa era outra experiência que ele também podia aproveitar dentro desse mundo. Com isso resolvido, eles entraram em uma das casas. Nosso alojamento é aqui. Cada um de nós tem direito a um quarto. Temos também uma cozinha, um banheiro e um quintal apertado. O segundo andar pertence aos irmãos mais velhos que estão acima de nós, mas eles também podem usar a cozinha e o banheiro, explicou Lucas sem muito interesse assim que entraram. Vamos pôr essa carne no fogo, estou me torrando de fome, disse Marcelo, seguindo para o fundo da casa. Fred, o arqueiro, era bastante calado e ele era o único a não falar quase nada. Isaac, venha comigo, deixa eu te mostrar o meu quarto. Clara chamou o menino sem nenhuma má intenção. Era óbvio que ela não pensava coisas estranhas mesmo achando bonito. Ela apenas queria ser gentil com o menino que o salvou. O quarto era apertado, tinha apenas uma cama no fundo, com uma almofada bonita em cima, junto a um urso de pelúcia de tamanho médio. Havia uma cômoda no canto para guardar roupas e objetos, um tapete no chão e uma pequena mesa e cadeira no outro canto apertado. Embora fosse apertado, tudo estava bem organizado e limpo. Não se preocupe, a cama cabe nós dois, Clara disse enquanto Isaac lançava um olhar para a cama de solteiro. Cabe sim, desde que estejamos abraçados, pensou Isaac, vendo o quão curto era o espaço, e um sorriso surgiu em sua mente. Ele dormiria abraçado com Clara. No geral, teria sido melhor ele ter alugado o quarto de uma pensão. Mas, sendo uma criança, será que ele se sairia bem com isso? Ele era uma criança em físico, mas tinha pensamento de adulto, embora não fosse lá muito inteligente. 9 de inteligência nunca foi muito forte de Isaac, ainda bem que ele tinha embarcado em um corpo poderoso. Seu cultivo não está apenas no espiritual nascente, correto? Você com certeza é muito, muito mais forte que isso, disse Clara, voltando para o corredor com o jovem menino. Desde que Isaac derrotou as bestas, o grupo olhou seu cultivo. Isaac era forte, mas dava a impressão de estar no mais baixo cultivo. Não seria estranho para uma criança estar nesse cultivo, mas com a força que ele possuía, algo com certeza estava errado. Clara, você poderia me explicar um pouco sobre os cultivos? Eu não estou familiarizado quanto a isso, perguntou Isaac ocasionalmente. Por não estar acostumado a chamar todos de irmão, sênior, senhor, etc., ele acabou tratando-a do modo completamente casual. Isso deixou a moça um pouco sem jeito. O que foi? Eu disse algo de errado? Não disse não, eu só não esperava isso de repente, disse Clara, se recuperando da surpresa. Tratamentos pelo primeiro nome era frequente em famílias, casais, namorados ou pessoas de poder semelhante. Mas, no geral, os termos mais usados seriam irmã mais velho ou grande irmã nesse caso. Desculpe, irmã Clara, você se incomodou que eu esqueci de mencionar irmã, não foi? Eu realmente não estou habituado a isso. Não se preocupe, eu chamo você de Isaac também e ficamos quites, disse ela, abrindo um sorriso amistoso para o garoto. Ela teve vontade de passar a mão na cabeça dele e balançar como faria com um menino adorável, mas ficou receosa. Afinal, ele era bem mais forte e isso seria estranho. Nesse mundo, poder também representa posição. Clara caminhou com Isaac
até o quintal apertado da casa e ficaram ali conversando enquanto ela explicava sobre cultivos. O primeiro cultivo se chama Espiritual Nascente. Com 7 anos, já somos capazes de desenvolver energias, e se a tivermos, entramos imediatamente nesse reino. Reinos? Oh, sei, isso eu entendo, disse Isaac, se lembrando de que nas novels boa parte delas funciona assim. Espiritual Nascente. Esse nome é devido a estarmos no primeiro passo do cultivo. É onde aprendemos a manipular o nosso poder. É o passo mais importante de nossas vidas e é aqui que descobrimos as armas que usaremos ou até mesmo se seremos magos ou não, como eu expliquei antes. O primeiro reino não temos muita base e, portanto, nessa época somos alunos e estamos apenas aprendendo. A partir dos 10 a 14 anos, nos tornamos guerreiros, arqueiros ou magos. É quando já temos uma base sólida de poder e assim avançamos para o segundo reino, que é chamado de base espiritual. Esse reino tem um total de 5 níveis, enquanto o primeiro tem apenas 3. Nesse reino, somos induzidos a nos juntar a um clã e recebemos as primeiras tarefas, como por exemplo, caçar bestas mais fracas. E este é o caso do nosso grupo, nós estamos todos dentro desse reino, explicou Clara sorrindo. Oh, entendo, vocês estão no segundo reino, disse Isaac de uma forma quase indutiva. Aham, o terceiro reino se chama Reino Espiritual. Geralmente, pessoas entre 18 a 20 anos atingem esse reino depois de passar pelos 5 níveis do segundo. 20 anos seria o limite? Perguntou Isaac. Não, mas você seria considerado um lixo se ficar muitos anos preso no mesmo cultivo. Eu tenho 16 anos e estou no 4º nível. Lucas tem 18 anos e tem o nível 5, quase avançando para o terceiro reino. Carlos e Marcelo, ambos têm 15 anos e os dois estão no nível 3, quase atingindo o 4º também. Fred tem apenas 16 anos e já está no 5º nível. Entendi. O terceiro reino se estende para mais de 30 anos porque você precisa de 10 níveis do terceiro reino para o atingir o 4º reino, que é o domínio do corpo ou domínio da mente. Por que tem 2 nomes? Perguntou Isaac. No meu caso, sou uma maga, então entrarei no domínio da mente. Já os outros rapazes e você entrarão no domínio do corpo. Nesse reino também são 10 níveis. E depois, quais reinos vêm? Domínio mestre, mas as pessoas só atingem esse para lá dos seus 50 anos, então não se apresse. Nesse domínio, você já pode abrir o seu próprio clã ou treinar seus discípulos se quiser virar um mestre. Domínio mestre? É meio tosco, mas gostei, disse Isaac, achando fácil de entender. Tosco? Você tem ideia do poder que alguém teria dentro desse nível? Isso é o sonho de muitas pessoas. Vem cá, e qual é o reino que podemos voar? Isaac rapidamente perguntou, se lembrando desse detalhe. Sempre havia um reino que permitia os cultivadores de levantar voo. Poder Imperador. Nesse reino, os cultivadores são capazes de flutuar, não de voar exatamente, mas é o último reino que eu conheço, disse Clara, como se estivesse pensando em algo. Ela estava se lembrando do ancião do clã que surgiu voando uma vez durante uma audiência onde reuniu vários ramos da família. Oh, entendo. Obrigado pelas explicações, Clara, agradeceu Isaac. Não foi nada, disse ela sorrindo e voltando ao normal. Com o almoço pronto, Isaac se juntou aos demais e aproveitou a deliciosa refeição. As comidas eram típicas, normais: arroz, feijão e a carne cozida das bestas. Me passa o molho vermelho, Carlos. Lucas pediu na mesa e uma pequena garrafa com molho semelhante a pimenta foi passado em mãos para chegar até o Lucas. Isaac achou a carne das bestas extremamente saborosa. Além de ser suculenta, era macia a ponto de quase se derreter em sua boca. Era tão boa que sempre dava vontade de comer mais, e o bom era que tinha mais carne que qualquer outra coisa na mesa para servir. Tinha arroz, tinha feijão e o tal molho vermelho. Me passa o molho, irmão Lucas. Dessa vez quem pediu foi Isaac. O molho chegou na mão dele, ele tirou a tampa e cuidadosamente espalhou um pouco sobre seu pedaço de carne, como viu os outros fazerem. Depois provou a especiaria. O gosto é um pouco picante, tem um agradável toque de ervas salgadas. Com a carne fica muito bom mesmo, pensou ele satisfeito e espalhou em outros pedaços. Isaac, me passa o molho. Quem pediu foi Clara e todos até pararam de mastigar ao vê-la chamando assim.
Isaac passou o molho e continuou comendo tranquilamente. Depois dessa parada, onde apenas os outros 3 tiveram inveja do menino, o almoço seguiu normal. De tarde, Isaac estava sentado no banco da praça, sob a sombra de uma árvore. Ele estava satisfeito, curtindo o sol da tarde. Ele nunca pensou muito na vida e sempre foi seguindo as oportunidades que foram surgindo em seu caminho. E hoje ele estava ali, de barriga cheia, sentado folgadamente em um banco e alheio a absolutamente tudo. Para começar, tudo que ele tinha de conhecimento dessa cidade era o nome que lera antes de ser transportado. A região, continente, ou seja lá o que fosse, ele não sabia. Agora, ele já tinha ciência absoluta que isso não era mais um sonho. Se fosse, ele já teria acordado. No que está pensando? Clara perguntou, se sentando depois de ajeitar o vestido. Ela tinha tomado banho e trocado as roupas. Agora, ela usava um sedutor vestido azul e deixou seus cabelos de tamanho médio soltos, voando livre pelos ombros. Ela sentou-se ao lado do menino. Isaac, vendo aquelas belas pernas da jovem por dentro do vestido, não se conteve e virou sentando a cabeça por cima. Estava pensando sobre esse lugar, sobre onde estou. Isaac foi sincero enquanto estava deitado confortavelmente no colo da jovem. Por um instante, Clara chegou a corar, mas se lembrou de que Isaac era só um garoto com aparência de 12 anos. Apenas com 15 anos ele seria considerado um homem. Eu fiz algo de errado? Perguntou Isaac, pensando se ela acharia ruim que ele se deitasse no colo dela. Mas ela, em vez disso, sorriu meigamente e não se importou. Não fez nada de errado. A respeito dessa cidade, ela se chama Fortaleza Leste e faz parte do reino Erudim. Estamos no continente norte. Dizem que existem outros continentes, mas eu nunca ouvi nada demais sobre eles. Pode ser que você tenha vindo de algum outro continente, disse Clara. Ganhando confiança, a moça começou a massagear os cabelos de Isaac. Isaac, por sua vez, adorou e sentiu que podia relaxar. Ele até fechou os olhos para curtir ainda mais o momento. Olha, que perda de tempo! Uma moça tão bonita brincando com um pirralho esquisito. Tony bufou insatisfeito. Ele estava em pé ao lado do muro do portão. A distância dele para os dois era de uns 30 metros, mas ainda foi possível ouvir o que ele disse. Isaac olhou para o rosto bonito em sua frente e riu. Ele realmente não se importava com o guarda. Lucas e os outros 2 espadachins só podiam ter inveja de Isaac. Sendo um menino, ele poderia ser bem descarado e se aproveitar de confortos como esse, mesmo não sendo namorado da jovem. Mas, na mente deles, Isaac estava apenas brincando e não fazia ideia dos verdadeiros prazeres que um corpo feminino poderia lhe proporcionar. Aliás, nem eles mesmos faziam ideia, de certa forma. Brincando, Clara podia não ser tão bonita, mas ela não era feia e sua forma escultural era acima da média. Ela tinha um bonito par de pernas, seios na medida e um rosto amável, além do seu cabelo parecer longo e bem cuidado. Sendo de 1 a 10 comparado à beleza, Isaac daria facilmente um 7,5 para a jovem, e isso porque era a primeira mulher que ele se aproximou e conheceu. O que dirá das próximas mulheres que surgiriam mais para frente? Isaac se mexeu no colo de Clara e se virou, deitando de lado, com o rosto virado para a barriga dela. Dessa forma, ele pôde juntar as mãos e tocar na jovem imediatamente. Os guardas e os rapazes em volta quase escancararam suas bocas. Isaac fingiu que foi sem querer e sutilmente tocou no peito dela. Você! Clara bem que pensou em reclamar quando ficou vermelha, mas foi tão rápido que realmente deu a impressão de não ser proposital. Além disso, Isaac estava se virando no processo e acidentalmente a mão escorregou e ele deu uma leve apalpada. Foi apenas leve, mas ele guardou aquela sensação quente e macia em sua pequena mão. Clara, o que foi? Eu fiz algo de errado? Os olhos de Isaac foram inocentes quando se viraram olhando a jovem de lado. Ela suspirou sem jeito e disse que não foi nada. É tão fácil fingir inocência quando se é criança, pensou Isaac sorrindo mentalmente, mas ele logo se acalmou. O cheiro agradável que exalava de Clara era muito bom e parecia realçar seus sentidos. Se eu estou aqui nesse mundo, o que aconteceu com meu corpo de verdade? Será que meu corpo morreu de repente? Será que eu entrei em coma? Isaac não deixou de pensar sobre seu corpo verdadeiro. Ele era um professor de academia, dava aulas e entendia muitas coisas sobre reações corporais, como também suas fraquezas.
Ele sabia que naquele dia não havia comido nada de errado, nem feito nada que o lembre de causar algum tipo de mal. Isso só dava a ele uma explicação. Ele morreu subitamente ou foi puxado à força para este mundo até então desconhecido. Mas, se várias pessoas estavam lendo essa novel, será que todos também não poderiam ter sido puxados? Pensando até aqui, isso faria um pouco de sentido. Não seria estranho se mais pessoas viessem para esse mundo de formas parecidas. Mas será que as outras viriam e seriam tão fortes quanto ele? Um pedaço da tarde tinha se passado. Isaac estava tão confortável no colo de Clara que acabou dormindo. Ele apagou por alguns instantes e certamente não iria reclamar de ter aquele colo macio todas as vezes que precisasse. Isaac, Isaac, acorde! Clara o chamou e ele despertou preguiçosamente. Isaac se sentou e olhou novamente ao redor. Um grupo com cerca de 30 pessoas havia acabado de chegar. Todos eles deveriam fazer parte do clã e nesse momento o portão estava sendo novamente fechado. Havia tantos homens adultos quanto mulheres, e todos exalavam uma aura bem mais poderosa do que o grupo de Lucas. Isaac só teve essa sensação 2 vezes, depois de ter visto os guardas e agora na presença dessas pessoas. Lucas e seu grupo eram mesmo os mais fracos do local. Eles nem chegaram a ter direito de participar do tal teste. Quem é esse menino bonito? Uma bela ruiva de cabelos curtos perguntou, se esgueirando na direção de Isaac. Quando Isaac levantou o rosto e a viu, seu coração até palpitou. O rosto dela era charmoso, os seios eram um pouco fartos e ela não usava vestido. Vestia um tipo de saia curta vermelha, onde exibia bem as pernas brancas e suaves. Na parte de cima, uma blusa de veludo escura que parecia espremer os seus belos pares de seios. Essa blusa só cobria a parte principal e ainda deixava um grande espaço para deixar aparecer sua barriga sensual e definida, com seu umbigo maravilhoso. Nas costas pousava um arco longo e uma aljava de flechas presas no cinto da saia, indicando que ela era uma arqueira. Nota 9. No mesmo instante, Isaac pensou. Essa mulher era muito mais bonita que Clara e parecia ser mais ousada da maneira que ela o olhava. Fim do 3º capítulo.